Eu confesso que hoje de manhã o Senhor me trouxe uma palavra para a igreja que Ele está fora da curva daquilo que é da nossa expectativa, daquilo que estava na programação. Por ser o ano do derramar do Espírito Santo, nós temos trazido muitas mensagens a respeito da pessoa do Espírito de Deus, da pessoa mais linda que a terra conhece hoje. E de como Ele tem intenção de operar em nossas vidas, por que a sua participação, por que a sua presença dentro de nós. Mas por um motivo que Deus sabe, que Deus conhece, Deus está agora criando um intervalo nesse segmento de ensino para ministrar um outro aspecto, uma necessidade que nós estamos precisando comunicar como povo de Deus. Nós estamos vivendo um momento muito sensível na política brasileira. É um momento em que o governo está em uma transição. E toda transição é difícil. Toda transição requer muita paciência. Porque quando você está transicionando, você não é o que você era e nem chegou a ser o que você deseja. É o meio do caminho. Então é uma indefinição. E precisamos ter paciência. Precisamos realmente acreditar de que o melhor de Deus está por vir. Quem crê? Agora, muitas vezes a gente acha que em 100 dias o país vai mudar. Em 3 meses tudo vai ser diferente. Vamos ser honestos. Às vezes em 3 meses eu não consigo mudar minha casa. Sim ou não? Quanto mais 207 milhões de brasileiros. Então é um processo que a Igreja de Cristo, ela precisa ter um entendimento do que está acontecendo, mas também precisa ter uma postura espiritual sobre os dias que nós estamos vivendo. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. Sobre uma postura espiritual. Não quero entrar em ciência política, não quero entrar em partidarismo, não tem nada a ver isso. Hoje eu quero falar sobre qual é a posição da igreja, o que nós temos que fazer em relação ao nosso país. Mas essa palavra, eu vou pedir a você a aplicá-la à sua família também, porque ela fará toda a diferença. Muitos de nós estamos na expectativa de que, e às vezes a expectativa é irreal, mas existia, porque muitas pessoas colocam a expectativa sobre o governo. Isso em todo lugar. O governo vai resolver minha vida. Não, quem vai resolver a sua vida é Deus através de você mesmo. Amém ou não? Os governos, quando são usados por Deus, podem trazer paz. Mas a paz que realmente o mundo não pode dar é uma paz que só Jesus oferece. Foi o que Ele ensinou. Agora, pessoas acharam que tudo ia ser diferente. Tudo ia mudar. Balança alguém e diga assim, calma. Mas o fato é que nós começamos a perceber um bloqueio, começamos a perceber algo entravando, algo que está como que bloqueando, impedindo alguns avanços, alguns desacertos, dificuldades de equipe, dificuldades de comunicação, dificuldades de unidade. E o que está acontecendo? Bem, eu quero dizer a você que a raiz disso está no espiritual. Porque, para ser sincero, tudo é espiritual. Para sermos claros, o material, tudo que é material passa. Até o corpo humano, a Bíblia diz que ele vai, como uma folha, vai secando e um dia o corpo deixa de existir. Mas o seu ser espiritual, você que é aqui dentro, você não é um corpo. Você não é carne. Eu e você somos seres espirituais. Esse ser, ele continua. Ele é para sempre. Então, o mundo espiritual é uma realidade muito além do que nós podemos imaginar. Não é porque eu não enxergo o espiritual que ele não existe. O mundo espiritual é real. Na verdade, é mais real do que o físico. Porque ele vem antes e vai continuar depois. E o que está acontecendo é o seguinte:
O mundo espiritual, ele é movido por argumentos, ou a favor ou contra. No mundo espiritual, existem argumentos que estão contra o país. E esses argumentos estão vivos até hoje, que estão dando oportunidade para que as coisas que o governo atual está tentando realizar venham encontrar muita resistência. A resistência não é apenas, gente, em um grupo de pessoas que não aceitam uma derrota. Não é isso. É isso, mas é muito além disso. Eu estou falando agora de coisas espirituais, em que a Bíblia diz que você só discerne espiritualmente. Não adianta vir com teologia, não adianta vir com filosofia, não adianta vir com ciências e lógica para tentar entender o que eu estou te falando hoje de manhã aqui. É com o coração que você vai entender e vai receber. Eu vou lhe mostrar alguns textos na Bíblia. Mas o que produz esses argumentos são os pecados. A Bíblia ensina que todo pecado é um argumento contrário à nossa vida, em que espíritos malignos podem tomar os pecados e usarem em argumentos contra Deus, em dizer de que uma vida pode perecer, uma vida merece sofrer pelas coisas que ela fez, pelas coisas que ela falou ou deixou de fazer. E existem hoje, no Brasil, argumentos que estão abertos contra a nossa nação, que governos anteriores fizeram. Por exemplo, corrupção, propinas, ganância, falta de amor ao povo, bruxarias, invocações de entidades, palavras de maldição, decretos que foram feitos, projetos construídos contrários à palavra de Deus. Tudo isso são atitudes que ofenderam o coração de Deus e que ainda estão abertos, ainda estão vivos. Por quê? Porque a única maneira de um pecado ser perdoado é através do arrependimento. E através do reconhecimento do pecado. E enquanto pecados que o governo anterior cometeu, que governos anteriores cometeram, enquanto esses pecados não são confessados e arrependidos, demônios têm acesso, têm porta aberta, liberdade para bloquear qualquer iniciativa de um governo atual que queira fazer o que é correto. Estão ouvindo ou não? A única maneira de isso mudar, na verdade só tem uma maneira. Qual é a única maneira? 2 Crônicas 7,14. Vamos juntos? Veja o que está escrito lá. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14. A Bíblia diz assim: se o meu povo, Deus está falando, se o meu povo, povo de quem? Tem algum povo de Deus aqui? Não. Meu povo que se chama pelo meu nome, se o meu povo fizer o que, gente? Se humilhar, que mais? Orar, outra coisa, buscar minha face, e que mais? Se afastar dos seus maus caminhos, Deus diz, eu também vou fazer uma coisa. O que Ele vai fazer? Dos céus eu ouvirei o meu povo. 2, eu perdoarei o pecado do meu povo. E 3, eu curarei a terra, a nação do meu povo. Quantos aqui reconhecem que o Brasil precisa de cura, de saúde? Diga amém. Ok, então a única cura que o Brasil pode receber é de Deus. Só Deus pode curar um país. Só Deus pode sarar a terra. E a Bíblia diz que a terra ela só é sarada mediante o perdão de pecados. Se houver confissão, Deus perdoa o pecado. E o resultado vai ser uma terra sadia, uma nação, um país próspero. Agora, se ninguém confessar,
os pecados continuarão a existir. Porque nós temos que entender o seguinte: o mundo espiritual não tem tempo. Não existe segundos na eternidade, dias e meses e anos na eternidade. O que é um ano numa coisa que é eterno? Não é nada. É por isso que a Bíblia diz assim, que um dia para Deus é como se fosse quantos anos para o homem? 1000 anos para o homem é como se fosse um dia para Deus. É uma comparação. Porque, na verdade, o tempo é simplesmente uma interrupção da eternidade. Porque Deus é eterno. E o mundo espiritual trabalha nessa linha de eternidade. É por isso que um espírito maligno, que a Bíblia chama de familiares, existem espíritos chamados familiares, que são espíritos que são designados a famílias, que elas perseguem a linha de sangue daquela família. E ela vai perseguindo para gerar o mal no avô, gerar o mal no filho, no neto, no bisneto. O pecado de um começa a acontecer no outro. Começou a ter divórcio em um, começa a ter divórcio no outro. Começou, um quebrou, o filho quebrou, o neto quebrou. São pecados que vão acompanhando gerações. E demônios podem, porque a Bíblia diz assim, Provérbios capítulo 26, a Bíblia diz assim, que uma maldição só pousa se tiver uma causa. E um demônio pode parar 20 anos e ficar parando 20 anos numa linhagem, só esperando a brecha abrir para ele poder impor a maldição. Porque 20 anos para um demônio, 20 anos para a gente, é como se fossem minutos para um espírito no mundo espiritual. Não é nada. E a Bíblia diz que isso só pode mudar se o povo de Deus se humilhar. Tudo começa com o povo de Deus se humilhando. Você sabia que essa reunião aqui é a mais importante da terra? Que a Bíblia chama da Assembleia dos Santos? Uma reunião como essa, ela é mais importante que uma reunião presidencial. Ele com seus ministros. Como assim, pastor? Por quê? Vou te explicar. Porque eles estão fazendo o seu trabalho da melhor maneira possível, mas eles estão trabalhando com os homens, com os recursos materiais e naturais, o que eles têm à disposição. Mas quando a igreja reúne e ora, ela não trabalha com recursos naturais, ela trabalha com o sobrenatural. Sobrenatural, está por cima. É igual uma terra seca, imagina aquele barro rachado, cheio de rachadura. E eu e você estamos lá trabalhando na terra, tentando arar, tentando fazer uma coisa, cavando poço, fazendo de tudo, suando, para ver se resolve a situação. Tudo que a gente pode, uma equipe enorme trabalhando. Mas se não houver uma nuvem, vai ter muito esforço e pouco resultado. E chuva, só Deus pode mandar. O homem pode fazer o que quiser no chão, mas ele nunca vai provocar uma chuva. Sim ou não? Então, quando a gente reúne, quando a gente ora, a gente crê e busca a face do Senhor, o que nós estamos provocando? Nós estamos provocando uma nuvem vir sobre o Brasil. E aí, quando as pessoas começarem a trabalhar, os ministérios começarem a trabalhar, então Deus está enviando chuva e a coisa começa a funcionar. Faz sentido ou não? Então tudo começa com essa palavra de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, nós somos o povo de Deus. Se o meu povo se humilhar, essa palavra humilhar é orar. É se arrepender. É bater no peito e reconhecer o erro. Porque eu vou dizer algo para você. Quem está ouvindo? Nunca se esqueça disso. O arrependimento muda tudo. O arrependimento muda tudo. Como assim?
Você sabia que tem pessoas até na igreja, crentes, pessoas crentes, que amam a Deus, que servem ao Senhor, ama adorar, ama cantar louvores com música ao Senhor, ofertam, mas mesmo assim sentem coisas travadas, coisas velhas na vida que não conseguiram resolver, querem avançar, mas têm resquícios ainda de coisas antigas. Tem uma razão. A pessoa ama Deus, ela serve a Deus, quer avançar nos caminhos de Deus, mas é um peso. Volta e meia comete o mesmo pecado quando não era nem crente. Volta e meia estoura e explode de novo. Aquele pavio passou a ser curto de novo. Toda hora volta a cometer e a agir como cometia antes de conhecer Jesus. Por que que tem pessoas que são salvas, são crentes, vêm à igreja, canta louvores, mas ainda tem prisões com a vida velha? Por quê? Marcos capítulo 1 diz por quê. Veja aí. Marcos capítulo 1, versículo 14. Quem achou? Ninguém? A Bíblia diz assim, versículos 14 e 15. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galileia proclamando o que, irmãos? As boas notícias, o Evangelho de Deus. E o que Jesus declarou? O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. E agora qual é a palavra de Jesus? Arrependam-se e creiam nas boas novas. Todo mundo junto, a última frase, voz alta, vamos. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Duas coisas que Jesus nos falou para fazermos: arrepender e crer. Vamos ver juntos? Arrepender, mais uma vez, arrepender. Jesus quer essas duas coisas para a nossa vida ser completa. Nós temos que entender que a salvação vem pela fé. A Bíblia diz, Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé. A fé não é por obras, a salvação não é por obras, a salvação é pela fé. Então, a única coisa que eu e você precisamos para sermos salvos é termos fé. Ok. E o que acontece na maioria das igrejas, em todo lugar praticamente? Temos cultos, pregamos a palavra e perguntamos: tem alguém aqui que quer entregar sua vida a Jesus? Tem alguém aqui que quer confessar Jesus como seu Salvador? Levante a sua mão e venha até aqui à frente. E de fato ela creu. Ela creu, ela teve fé e ela foi salva. Mas não significa que da cadeira até a frente ela se arrependeu. Ela apenas creu. Ela apenas creu. Mas ela foi salva, porque a salvação é pela fé. Não é pelo arrependimento. Como assim, pastor? Você é salvo pela fé, mas você é liberto pelo arrependimento. Entende ou não? É por isso que tem gente que é crente, mas não é liberta. Porque ele só creu, mas nunca. Quem está entendendo, levante a mão. Ele crê, ele quer avançar, porque, ouça, arrepender fala tratar da vida velha e resolver, mas crer significa se preparar para a vida nova que Deus tem para você. Então, se eu só creio, eu estou entrando na nova vida, mas eu ainda estou carregando esse homem velho aqui comigo. Quem pode dizer, sai? Diga melhor, vai, mais autoridade. E é por isso que aqui na casa nós promovemos os encontros com Deus, de 3 dias. Porque é no encontro que nós ensinamos sobre esse princípio de uma forma muito profunda, o que é o arrependimento.
E as pessoas, ao tratarem dos seus erros, elas já têm fé. Se elas não tivessem fé, elas nem iriam para o encontro. Mas ao irem para o encontro, já salvas, pode ter um mês de salvação, mas ela já é salva. Mas lá ela vai aprender a cortar as correntes, a Deus quebrar as algemas que estão prendendo a vida dela. Por isso que é fundamental todo mundo aqui para o encontro com Deus. Se você não foi, você tem que se inscrever imediatamente, porque você está ainda carregando essa pessoa antiga que não faz parte do seu futuro. Você recebe ou não? Agora, a única forma de cortar esse passado é através de um arrependimento e uma confissão. Porque o mundo espiritual tem portas. E atrás dessas portas tem demônios. Que quando um argumento é permitido, portas se abrem e demônios têm livre acesso para operarem como eles querem. E eu e você temos que cessar os argumentos contra a nação brasileira. Eu e você temos que cessar os argumentos contra as nossas famílias. É como o livro de Apocalipse fala, que Deus disse, pode abrir a porta. E a Bíblia diz que demônios saíam para devorar os homens. Por quê? Porque havia legalidade, havia argumento na vida dos homens para que eles sofressem. Então nós temos um governo que quer avançar. Eles não sabem disso, eu não sei se eles... Eu acho que eles não têm essa percepção. Mas eles estão tentando lutar e as coisas estão entravando, as coisas não estão encaixando. E o que está acontecendo? Porque existe uma resistência no mundo espiritual de governos anteriores que fizeram tantas coisas, de forma que abriu acesso para essa opressão espiritual existir e impedir o avanço. E a Bíblia diz que o povo de Deus pode fazer a diferença. Aqueles que são povo de Deus. Estão ouvindo ou não? Como que a gente pode fazer isso? Bem, antes deixa eu lembrar uma coisa para você. O que é um arrependimento sincero? Arrependimento sincero não é necessariamente quando tem choro ou lágrimas, embora que faz parte. Porque tem pessoas que ao pecarem, ao errarem, elas choram, mas não em arrependimento. Elas choram de raiva, de indignação. E elas ficam dizendo, meu Deus, por que eu fiz isso? Não acredito que eu caí nessa. Eu não acredito que eu fiz isso. Aí daqui a pouco vai dizendo, seu idiota, seu bestalhado. Aí começa até se amaldiçoar. Conhece assim, né? Acontece ou não? Alô, estou conversando com gente normal aqui ou não? E aí ela está com ira, ela está com raiva, ela está indignada consigo mesma. E às vezes chora, tem dor na consciência. Mas isso não significa que é arrependimento. Arrependimento não é quando você sente a dor. Quando você sente a dor da sua perda. Arrependimento é quando você sente a dor de Deus. Arrependimento sincero não é aquele que se mata, que vive um martírio de consciência pesada. Não, isso é coisa do diabo, para levar a pessoa à depressão e desânimo. Arrependimento é quando a pessoa vai diante de Deus e ela bate no peito. E ela diz, Senhor, Tu és tão bom comigo. O Senhor tem feito tantas coisas na minha vida, o Senhor não merece o que eu fiz. O Senhor não merece esse pecado. Me perdoe, Deus, me perdoe. E a pessoa confessa, dá nome ao pecado dela.
E ela sente o que Deus sentiu no momento que ela cometeu o pecado. E ela faz, ai, e chora. E pede perdão. E o arrependimento genuíno, ela se conclui quando existe uma decisão. A decisão é, não quero mais isso na minha vida. Meu Deus não merece esse estilo de vida de mim. E ela toma a decisão de caminhar em outra rota, na vontade de Deus, e não mais voltar à prática desse pecado. Isso é arrependimento. Quem entendeu a diferença? E quando a gente se arrepende assim, então tudo muda. Lembre-se, o arrependimento muda tudo. Por quê? Porque o pecado abre portas para o mundo espiritual das trevas operarem. Mas o arrependimento fecha a porta. Porque demônios só trabalham com argumentos. Se eles não têm mais argumento, se eles não têm mais evidência do que você fez, hoje na corte, você tem que ter prova, tem que ter evidência e testemunha para mostrar que fulano é culpado. No mundo espiritual é igual. O acusador é o diabo, a testemunha é o demônio. E o demônio agora só falta uma coisa para um homem ou uma mulher ser julgado no mundo espiritual. Falta a evidência. A prova, cadê a prova? E aí, quando um crente, ou um homem de Deus, seja qual for, vai para o Senhor e diz, Senhor, me perdoe por esse pecado, eu confesso, eu roubei, eu matei, eu caluniei, eu inventei história, eu adulterei. Quando a pessoa confessa, o sangue de Jesus vem e zera a evidência, some a evidência. E quando o demônio, cadê a evidência? E ele vai buscar nos arquivos, ele procura em todo lugar. Ele vai diante de Deus e diz, eu não tenho a prova. Então Deus diz, então está absolvido, está liberado esse homem aqui, está liberado essa mulher aqui, porque o pecado foi perdoado. Quem pode dizer glória a Deus? Eu aplaudiria melhor o Senhor. Amém? Assim são os pecados do governo. Assim são os pecados da família. Então o que a gente faz? Ainda bem que você perguntou. Neemias capítulo 1. O que a gente faz? Vamos fazer o que Neemias fez. Quem lembra o texto de novo, primeiro que nós lemos, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o que ele faz primeiro? Se humilhar significa arrependimento. E agora o que tem que fazer? Orar e buscar a face de Deus. Ok. Neemias capítulo 1, a partir do versículo 4. A Bíblia diz assim: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me. O que mais ele fez? Jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração. Quem pode dizer oração? Que o teu servo está fazendo diante de ti. Dia e noite estou orando em favor de quem? Pai, eu estou orando para o meu carro, eu estou orando para a minha casa, estou orando para o meu varão, estou orando para a minha varoa, é isso? Não, que tipo de oração que ele está fazendo? Não é para si, estou orando pelos teus servos. Que servos? Estou orando pelo povo de Israel. Eu confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos. É como se ele dissesse assim, volta. Ele diz assim: confesso os pecados que nós brasileiros
temos cometido contra ti. Sim, eu pequei e o meu povo do Brasil pecou. Foi isso que ele fez. Neemias mudou uma nação por causa de uma oração. Por causa de quê? Aí ele continua, veja, versículo 7. Agimos de forma corrupta. Ele se inclui na oração. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que destes ao teu servo Moisés. Ok. O que Neemias fez? Neemias se responsabilizou pela situação de Israel. Preste bem atenção, que aqui vai fazer sentido a nossa postura espiritual. Neemias, ele não está morando em Israel. Ele é judeu, mas ele não mora em Israel. Ele mora num outro império, num outro momento, em outro lugar. E de longe, à distância de Jerusalém, ele soube que Israel estava mal. Ele soube que Jerusalém estava com os muros ao chão, que os inimigos entravam e saíam pela cidade da maneira e da hora que queriam. Isso quebrantou o coração dele. Ele começou a chorar, ele começou a jejuar, ele começou a orar dia e noite diante de Deus. Mas por que Israel estava desse jeito? Por quê? Sabe por quê? Porque 100 anos antes, quantos anos? 100 anos antes, o povo de Israel estava cheio de ídolo em casa, cheio de imagem em casa, buscando outros deuses, quebrando os princípios de Deus, e Deus estava dizendo, não aguento mais isso, eu não aguento mais isso, muda de vida, mas eles não mudavam. Sabe o que aconteceu? Deus disse, então vai vir um exílio. E aí veio Nabucodonosor, com a Babilônia, e levou o povo exilado para Babilônia, e ficaram 70 anos cativos. Finalmente eles terminaram os 70 anos, voltaram. Quantos aqui já colocaram filho de castigo? Já? Já ou não? A ficar meia hora no quarto, já ou não? Já fez? Pois é. 70 anos passaram, Israel voltou. E aí depois de alguns anos, aqui está Neemias. Ele não tinha retornado. Ele agora era um ministro do império. Era um dos ministros do imperador. Um político. Mas um homem temente, crente. E ele agora, ouça, balança alguém e diga assim, presta atenção. Isso aqui é chave. Ele agora confessa os pecados que nem ele cometeu. Ele está confessando o pecado de 100 anos atrás. Que trouxe o povo ao ponto de onde eles estavam hoje. O povo era idólatra, tinha imagens. Neemias não tinha imagem na casa dele. Neemias era fiel a Deus. O povo, a Bíblia diz que o povo daquela época estava tão envolvido em feitiçaria que alguns pegaram seus bebês e lançaram no fogo para sacrificar a deuses. Que loucura! Mas foi o que esse povo fez, obstinado, Deus não aguentou mais. Ele nunca fez isso, mas ele assume a responsabilidade como israelita. E é isso que eu e você temos que aprender. Leia depois Daniel capítulo 9. Ele fez a mesma coisa. Ele assume os pecados. Porque é fácil alguém dizer, mas eu não estou no governo, eu não tenho nada a ver com isso, eu não fiz isso, eu não fui corrupto, eu não aceitei propina, eu não sei o quê, eu não desviei. Você pode dizer muita coisa, mas não é você. É a nação. Então, eu não vou diante de Deus como Milton, eu vou diante de Deus como brasileiro. Nós, brasileiros, temos sido corruptos. Nós, brasileiros, temos desviado verbas. Nós, brasileiros, temos sido gananciosos. Nós, brasileiros, temos fechado a vista aos pobres. Nós, brasileiros, temos buscado outros deuses. Nós, brasileiros, temos erguido imagens para entidades. Nós, brasileiros, temos feito isso. Porque tudo isso está se amontoando em direção a Deus.
E Deus olha a nação e diz: como é que eu vou curar esse país? Se tem tanta coisa assim. Quem está entendendo? Eu vou dizer algo para você. Ainda que eu estou falando de nação, você pode fazer isso como família. E você ir diante de Deus e representar a sua família. Porque tem coisas que acontecem em nossa casa que a gente não explica. Tem coisas que acontecem nos filhos que a gente não entende. Tem coisas que acontecem com familiares que a gente não sabe porquê. E você diz: Senhor, mas eu estou buscando, Deus, eu estou orando. Você sabe o que está acontecendo? Argumentos abertos não foram fechados. A Bíblia diz que uma maldade visita da 4ª geração. De bisneto, de bisavô a avô. O que mais? A pai e a filho. Tem gente aqui que nem o nome do bisavô sabe. Eu sou um deles. Eu não sei. Se eu não sei o nome dele, quanto mais que pecado ele cometeu. Mas se cometeu, tem argumento. Se cometeu e nunca houve arrependimento dele ou de outra geração, é argumento aberto para espíritos malignos trabalharem para impedir alguém de avançar, de crescer, de prosperar. Está ouvindo ou não? E eu recomendo vocês, por amor à sua família. Talvez um filho caia em pecado. E como pai, você vai diante de Deus e dizer: Senhor, não adianta dizer, não fui eu que cometi esse pecado. Não, não, minha família pecou contra ti, Senhor. Quebra essa maldição. Anula, Senhor Deus, esse pecado. Quem está ouvindo? Preste atenção, porque uma mensagem como essa, Satanás não quer que você ouça. Ele fará de tudo para não entrar no seu espírito. Porque enquanto você não ouve uma palavra de arrependimento, você pode viver em cadeias. Eu já disse, tem crente que vem para a igreja. É crente, vai para o céu, vai. Mas enquanto está na terra, não é liberto. E Deus me trouxe essa palavra hoje para dar uma freada no ritmo que nós estamos, para trazer um alerta. Pecados não podem ir descobertos. Precisam ser confessados. Amém? E eu creio que se nós fizermos isso, como povo do Brasil também, e pedir a Deus misericórdia, Deus vai ouvir do céu, vai perdoar os pecados do Brasil e vai curar a nação brasileira. E será uma nação abençoada, como Deus sempre sonhou. Amém? Então convido você a ficar de pé nesse momento. Convido você a ficar de pé. Arrependei-vos e crede. Crer para ser salvo. Arrepender para ser liberto. É possível ser salvo, mas não ser liberto. E esse não é o plano de Deus para mim nem para você. Quantos querem libertação e salvação? Todo mundo aqui, com certeza. Então eu preciso passar por isso. Pelo esse processo. E eu espero que essa palavra traga luz para você entender um pouco do momento do Brasil. Porque às vezes as coisas não parecem que estão se encaixando. É porque a guerra é espiritual. O inimigo tem sede do Brasil. Por quê? Porque o Brasil está debaixo das profecias de Deus. Que vai ser país de avivamento. País de avivamento.
E há uma batalha, uma disputa pelo povo brasileiro. Mas as trevas não vão prevalecer. Se o povo de Deus fizer o que a Bíblia ensina, Deus vai ter misericórdia, porque Ele sempre tem. E se nós nos arrependermos, tudo muda. Mas eu vou dizer a você, muda radicalmente. Eu vi um testemunho semana passada. Os homens que foram para o encontro com Deus. Eles chamaram, um grupo chamou a liderança e disse assim: vamos ficar mais um dia. Não queriam voltar. Não queriam entrar no ônibus para voltar para Salvador. Por quê? Porque eles estavam se sentindo tão leves, tão livres, que não queriam enfrentar mais Salvador. É fato, eu entendo isso perfeitamente. Mas por que eles estavam se sentindo tão livres? Porque eles foram libertos. E por que foram libertos? Porque aprenderam o que é o arrependimento. Ser salvo é bom. A gente vai para o céu. Só que a gente ainda pode viver 50 anos na terra antes de ir para o céu. E enquanto eu estou na terra, eu não quero ser só ser salvo. Eu também quero ser o quê? Liberto. Porque quando eu me libertar do corpo, então tá bom, já estou salvo. Estou lá no espírito, não preciso de libertação no céu. Mas enquanto eu estou aqui, a guerra continua. Por isso que o arrependimento deve ser algo diário. Mas nesse momento, quero convidar você, como brasileiro, de nós apresentarmos a nossa nação diante de Deus. E clamarmos como se fosse nosso pecado, porque na verdade é. É como se eu pequei. Como disse Neemias, eu pequei e o meu povo também. E você assumir no coração e Deus sentir nossa oração dessa forma. O Brasil pode viver um tempo de grande prosperidade e ser uma grande nação. Amém? Então, se você tem condição, eu convido todos agora a se humilharem diante de Deus, se prostrarem de joelhos diante do Senhor. Se você tem alguma limitação física, não tem problema, você pode sentar. Mas se você tem condição de se ajoelhar, faça isso. E como brasileiros, nós vamos pedir ao Senhor a misericórdia. Imagine agora a nação brasileira diante do trono de Deus. Queremos um país abençoado. O Brasil merece ser feliz. Merece no sentido que Deus tem promessas. Deus tem promessas. Imagine agora o Brasil sobre os seus ombros. Você representa a sua nação. Ainda que muitos desses erros do governo não foram cometidos por cada um aqui especificamente, mas foram nossos governantes e são gente do nosso povo. E nós queremos representar a nação outra vez diante de Deus, que só Ele pode curar. Só Ele tem poder para perdoar pecados. Só Ele tem poder para quebrar maldições e fechar a porta da maldade. Essa é a nossa condição diante de Deus. Vou pedir o Ricardo que faça essa oração agora, em clamor ao Senhor, em suplicar sua misericórdia. Pai, nós colocamos a nossa vida diante de Ti, meu Deus. Como nação, como filhos desse solo, meu Deus. Pedimos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo,
que abençoe esta pátria, abençoe, meu Deus, esse lugar que o Senhor reservou, que o Senhor tem promessas, chamado Brasil, onde moramos, habitamos, onde criamos os nossos filhos. E dentro dessa metáfora aqui da ministração, ó Deus, que o Senhor dê força àqueles que cultivam a terra, que o Senhor dê estratégia, sabedoria, que o Senhor faça com que os governantes nas esferas federal, estadual e municipal se empenhem, se esforcem, ó Deus, mas que o Senhor, por tua misericórdia, venha com a nuvem e derrame chuva para fazer com que esse trabalho, esse empenho, esse esforço tenha resultado, seja produtivo e a nação receba a bênção da parte do Senhor. Porque muitos confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, o nosso Deus, e pedimos perdão, ó Deus, pelos erros dos governos, pelos erros, ó Deus, daqueles que estão em posição de autoridade nesta nação, ou que já estiveram em posição de autoridade nesta nação, e que abriram portas para a feitiçaria, e que abriram portas para a corrupção, e que abriram portas para a prostituição, e que abriram portas, ó Deus, para que o pecado acessasse, ó Deus, a nossa pátria. Nós, como brasileiros, pedimos perdão. Eu peço perdão, ó Deus, por fazer parte desta nação, como Neemias, ó Deus, clamando ao Senhor: tem misericórdia de mim, tem misericórdia do meu povo, tem misericórdia do Brasil, e restaura, meu Deus, de norte a sul, de leste a oeste, em nome de Jesus. Que a nossa pátria se renda aos pés do Senhor, e que o Senhor, meu Deus, coloque dentro do governo federal, a partir do presidente da república, os ministros de estado, ó Deus, dentro dos palácios, ó Deus, estaduais, onde estão os governadores, os secretários de estado, dentro das prefeituras, onde estão os prefeitos e os secretários municipais, dentro do legislativo federal, estadual e municipal, cada pessoa nesta nação, meu Deus, investida de autoridade, receba da parte do Senhor o temor, ó Deus, a responsabilidade, o peso, ó Deus, da responsabilidade que está sobre nossos ombros, e que possamos cumprir o propósito para o qual fomos colocados ali, meu Deus. E que cada brasileiro se una em oração ao seu presidente, ao seu governante, ao seu prefeito, independente de partido político, independente de ideologia partidária, mas, ó Deus, a partir do entendimento de que a nação pertence a nós, que somos brasileiros, ó Deus, e que aqui vivemos. Por isso, Pai, que o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo, lave a nossa nação. Que este sangue, ó Deus, limpe, ó Deus, a nossa nação dos pecados que temos cometido contra Ti, das falhas que temos cometido contra Ti, ó Deus, até como igreja, pela prevaricação, por fecharmos os nossos olhos, por cuidarmos daquilo que é nosso próprio, ó Deus, e não daquilo que é coletivo, daquilo que é da sociedade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que o sangue de Jesus, ó Deus, anule, ó Deus, as evidências que existem, e o sangue de Jesus apague as evidências que existem, para que quando o inimigo procurar cada uma delas para nos acusar diante de Deus Pai, ó Deus, o Teu sangue já tenha apagado, o Teu sangue já tenha eliminado, e sejamos livres, ó Deus, libertos do pecado, do peso, da opressão, da idolatria, da mentira, do engano, do adultério, da corrupção, do roubo. Sejamos libertos da fofoca, sejamos libertos da maledicência, do homossexualismo, do tráfico e uso de drogas, do alcoolismo, da violência e de toda forma de mal. Que o sangue de Jesus Cristo nos lave, e que o Brasil, ó Deus, se levante, assim como nós vamos levantar daqui dos nossos joelhos. Que a nossa pátria se erga, ó Deus, que o nosso povo se levante, ó Deus, que os nossos governantes se levantem, e que cada um deles se apresente diante de Ti, ó Deus, anule a idolatria,
Anule, ó Deus, em nome de Jesus, a influência maligna sobre os nossos governantes. E assuma, meu Deus, em nome de Jesus, o controle da nossa nação. Porque bendita e feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus e já te damos graças, Senhor. Amém. Continue orando comigo, diga: Senhor Deus de Israel, Senhor Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus de Abraão, de Isaac, nós nos humilhamos diante de Ti e reconhecemos nossos pecados como nação brasileira. Reconhecemos nossos pecados no governo brasileiro. Perdoa-nos, Senhor. Como brasileiros, pecamos contra Ti. Nesse momento, visualize o trono de Deus. Imagine o Senhor ouvindo a sua oração. E clame dizendo: Senhor Deus, nos perdoe. Me perdoe como brasileiro por toda a ganância, toda a corrupção, Senhor Deus. Me perdoe, Senhor Deus. Perdoe o nosso pecado da corrupção. Perdoe o nosso pecado da mentira. Perdoe, Senhor Deus, o nosso pecado da violência, do homicídio. Perdoe o nosso pecado, Senhor Deus. Nós clamamos: perdoe-nos, Senhor Deus. Perdoa-nos. Perdoa a bruxaria, perdoa a feitiçaria, perdoe a idolatria, Senhor Deus, nos nossos governos. Nós te clamamos quando nós pedimos perdão, quando os governos buscaram outros deuses, buscaram soluções, ó Deus, em oferendas, em sacrifícios. Perdoa-nos, Senhor Deus, aplica o sangue de Jesus sobre nossas vidas e sobre o Brasil. Porque como povo brasileiro queremos declarar: só Jesus Cristo é o Senhor. Queremos declarar que Jesus é o Senhor da nossa nação. Nós queremos Jesus para o nosso país. Derrama teu sangue, Jesus Cristo, sobre a nossa pátria. Vem redimir o nosso povo. Ó Deus, nós nos humilhamos, nós oramos. Estamos buscando a Tua face nesse domingo e queremos nos converter dos nossos maus caminhos. Agora, Pai, ouve do céu nossa oração. Perdoa os nossos pecados e vem sarar a nossa nação. Sara, Deus, cure, Deus, a nossa terra, para que o Brasil seja um novo país. Para a glória do Teu nome, Senhor Deus, nós oramos. Quem pode dizer amém? Amém. Que assim seja. Que Deus abençoe o governo municipal. Que Deus derrame graça sobre o governo estadual e libere seu favor sobre o governo federal. Em nome de Jesus. Quem pode dizer outra vez amém? Amém. Deus é fiel. Vem sarar nossa terra. Eu espero que você consiga algum tempo hoje para você ir na sua casa, fechar a porta e passar tempo com Deus, confessando os pecados de famílias sobre você, em arrependimento, como se fosse você mesmo que tivesse feito aquilo. Tem muita coisa que a gente escutou falar dos nossos pais, avós e bisavós. Você vai diante de Deus em arrependimento e diz: Deus, eu estou aqui em nome da minha família. Perdoa-nos e quebra a maldição sobre a nossa casa, para que as nossas vidas sejam livres para Te servir. O arrependimento muda tudo. Quem pode dizer amém? Amém. Deus te abençoe. Tenha uma semana poderosa. Quem você puder abraçar antes de você sair, liberar essa palavra: o arrependimento muda tudo. Deus te abençoe.